amado, nessa oportunidade, juntamente com os nossos irmãos, para podermos te louvar e aprender mais do Senhor, daquilo que o Senhor tem a nos ensinar. Abençoa cada um que se encontra aqui neste lugar, aqueles que estão vindo, Senhor. Queremos pedir a Ti perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas e todos os nossos erros, e pedimos ao Senhor, nos instrui segundo a Tua palavra, que nós possamos ter o desejo e estar abertos, Senhor, a endireitar, a mudar e fazer conforme o Senhor quer que nós fazemos, Senhor amado, e estar onde o Senhor quer que nós estejamos. Que o Teu nome possa ser glorificado, Senhor, nessa noite. Assim nós Te louvamos e rendemos graça através de nossas vidas, em nome de Jesus. Meus irmãos, graça e paz. É costume na igreja presbiteriana a gente cumprimentar dessa forma: graça e paz, mas também a paz do Senhor a todos os irmãos. Meus irmãos, eu estou muito honrado e feliz de estar aqui. É sempre bom poder falar da palavra de Deus, e melhor ainda é ser usado por esse Deus para falar ao seu povo. Então eu me sinto muito honrado, quero agradecer ao pastor também pelo privilégio que nos dá de assumir o povo. Abram a Bíblia de vocês, 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 16 a 8, e nós estaremos então procedendo a leitura do texto sagrado, mesmo sentados, mas com muita reverência ao Deus da palavra. 2 Timóteo 4, de 6 a 8. Nos diz assim o texto sagrado: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vida. Parece a tradução que vocês usam é diferente um pouco do que eu uso, mas o sentido é o mesmo, tá, irmão? Eu uso a tradução Ará e... tá. Obrigado. Então, o texto é um pouco diferente na tradução, mas o sentido é o mesmo. Vamos orar e pedir a Deus orientação. Senhor, em nome de Jesus, aqui nós estamos. O Senhor preparou esse tempo para cada um de nós. E agora, Deus, em nome de Cristo, nós clamamos que o Teu Espírito Santo, que habita em nós, que nos selou, possa conduzir esse momento para a glória do Senhor. Fale aos nossos corações, ó Deus. De fato, molde, ó Deus, as nossas vidas. Faça-nos, ó Deus, a entender a Tua mensagem nesta noite, de maneira, ó Deus, que ela possa descer para os nossos corações e fazermos de nós, ó Deus, verdadeiros crentes na pessoa de Cristo Jesus. Na certeza, ó Deus, de que o Senhor vai falar, porque o Senhor é o Deus que sempre tem nos exaltado, tem nos chamado, ó Deus, a Tua palavra, na certeza de que o Senhor vai nos edificar nesta noite. Nós já Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Quando foi me dado o tema homens forjados por Deus, eu fiquei imaginando, a primeira coisa que a gente precisa fazer é analisar esse termo forjado, né? O que é forjado? O que você entende sobre forjado? Forjado tem dois sentidos. Tem um sentido literal e também tem um sentido que é simbólico, que é o figurado. O literal, não sei se vocês lembram, naqueles filmes medievais de guerras, que a pessoa pega a espada, leva lá no fogo, aí vem com a marreta e vai formando aquela espada, e ali ele vai forjando aquela espada com o martelo e trazendo uma forma a qual aquele homem que levantou o martelo ele quer formar uma coisa, uma espada a partir daquele ferro bruto. Isso é ser forjado. Isso é ser forjado. O sentido figurado, forjado também pode significar falsificado, mas não é isso que nós vamos tratar, porque nós não somos falsificados, nós somos forjados no sentido de treinados por Deus,
moldar os nossos caráteres. Deus quer moldar o caráter do seu povo a cada dia. Deus quer moldar você. Ele é o ferreiro, você é o ferro, e Ele vai forjar você do jeitinho que Ele quer, porque Ele tem autoridade sobre isso. No texto que nós acabamos de ler, fala de um homem chamado Paulo, que todos nós conhecemos. Se você for olhar a história de Paulo, quem era Paulo e o que aconteceu com Paulo, e no final da vida de Paulo, quem ele se tornou, você percebe que esse homem foi forjado por Deus, esse homem foi moldado por Deus. Mas antes de ser moldado por Deus, diz a Bíblia que esse homem era perseguidor da igreja. Mas no caminho de Damasco, nós entendemos aquela história, compreendemos que aquele homem cai por terra porque tem ali uma visão de Cristo Jesus, e ali já inicia o moldar de Deus sobre a vida do apóstolo Paulo. E depois, Paulo sendo moldado, trabalhado por Deus, a gente sabe que ele foi levado para um deserto por 3 anos, ali ele foi moldado, foi forjado por Deus, porque Deus queria fazer dele um grande instrumento para a glória do Senhor. O texto que nós acabamos de ler fala da história do apóstolo Paulo, que foi forjado, que foi moldado por Deus. Mas antes de entrarmos no texto, nós precisamos entender o contexto de toda essa carta. O autor, claro, é Paulo. Ele escreve a Timóteo. Timóteo era um jovem pastor. E aqui, irmãos, eu acredito que esse texto ele tem tudo a ver com o tema, porque Paulo está no final de sua vida, ele está em Roma, preso, e essa era a última carta que ele havia escrito, e ele iria passar pelo martírio, ele ia ser morto por Roma, e nessa última carta ele escreve agora para Timóteo. Era como se ele estivesse passando um bastão, passando a liderança da igreja para Timóteo. É como se ele estivesse dizendo: olha, eu quero que você, Timóteo, entenda que você precisa ficar firme na sã doutrina. Timóteo estava em Éfeso, enquanto Paulo, Roma. Timóteo pastoreando Éfeso, Paulo preso, na iminência da sua morte. E lá Paulo começa a passar o bastão para ele falar: quando você cuida da sã doutrina, cuida da sua vida, cuida, zela do seu bem-estar, zela da igreja. E Paulo vai passando uma série de instruções a respeito do ministério para Timóteo. Depois de falar para Timóteo de tudo aquilo que Timóteo deveria fazer, é como se Paulo estivesse dizendo: olha, quanto a você precisa ter essa responsabilidade, quanto a você cuida, zela da igreja. E aí no versículo 6, que nós acabamos de ler, ele fala: quanto a mim, agora eu quero falar para você a respeito de algumas coisas, Timóteo, que está para acontecer comigo e que já aconteceu comigo. Aqui, meus irmãos, Paulo vai começar a falar sobre um homem forjado por Deus, um homem moldado por Deus. E é sobre então esse tema que eu quero trabalhar com vocês: homens forjados por Deus, homens moldados por Deus. A pergunta que nós deveríamos fazer a esse texto para extrairmos lições importantes para as nossas vidas é: quais as características de um homem forjado por Deus? E mais, por que Deus quer forjar você? Será que Deus quer nos forjar para nos fazer prósperos, com muito dinheiro, casa e uma série de coisas? Irmãos, essas coisas elas irão ficar aqui. Deus quer forjar você para que você possa entrar na glória dele, nos céus dele. Deus está trabalhando em nós. O texto que o irmão leu, falando que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Logo no versículo 29 ele fala assim: para que nós sejamos a imagem de Cristo Jesus. Ou seja, Deus está trabalhando, moldando, forjando a igreja, para que a igreja seja parecida com Cristo Jesus. Esse é o nosso alvo, é o alvo de Deus para as nossas vidas. Então, quais são as características de um homem moldado, forjado por Deus? Por Deus.
Essa é a primeira pergunta, essa pergunta que eu quero fazer ao texto. E a primeira lição que eu aprendo nesse texto é que um homem forjado, um homem moldado por Deus, ele entrega a sua vida como uma oferta ao Senhor. Olha o versículo 6. No versículo 6, Paulo fala assim: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Paulo aqui no versículo 6, ele faz uso de uma metáfora, ele faz uso de algo que acontecia lá no Antigo Testamento. O que acontecia no Antigo Testamento? No Antigo Testamento tinha um altar, onde os sacerdotes sacrificavam os animais, mas aquele que estava sacrificando o animal, ele vinha com um líquido, muitas vezes era um vinho, ou um leite, ou um azeite, ele vinha derramando sobre o altar, ou ao redor do altar, ele ia derramando. Esse derramar é chamado de libação. Esse ato de despejar ao redor do sacrifício era conhecido como libação. Essa libação era uma oferta ao Senhor. É como se ele estivesse ali sacrificando um carneiro, e aí ele fala assim: eu quero dar mais um pouquinho ao Senhor, agora eu vou oferecer uma libação. Pois todas as vezes que você ouvir na vida libação, ele está falando de oferta. E Paulo está dizendo o seguinte: quanto a mim, eu estou sendo oferecido por libação. Paulo está tratando aqui da seguinte ideia: eu estou ofertando a minha vida ao Senhor. E é interessante, queridos, que quando você olha para esse texto, quando Paulo fala: estou ofertando a minha vida, estou sendo oferecido por libação, Paulo não estava falando que estava ofertando a sua vida só naquele momento. A ideia de estar sendo oferecido, e esse verbo no grego tem a ideia de uma continuidade, trazendo a ideia ali de que não era só naquele momento que Paulo estava ofertando a sua vida, mas que em toda a sua caminhada com Deus, desde aquele dia da conversão, o caminho para Damasco, ele ofertou a sua vida. E quando nós olhamos, queridos, para a vida do apóstolo Paulo, nós percebemos um homem por muitas vezes irrepreensível diante de Deus, um homem que se doava a Deus, um homem que se derramava diante de Deus. Mas uma coisa que é interessante destacar nesse texto, que quando Paulo diz que está sendo derramado por libação, naquela época os sacerdotes derramavam aquele líquido e não deixavam uma gota sequer no recipiente. Sabe o que Paulo está querendo dizer com isso? Eu estou sendo ofertado, eu estou me oferecendo como oferta ao Senhor e sem reservas. O grande problema do cristianismo nos dias de hoje, irmãos, é que nós, por muitas vezes, dizimamos, mas as nossas vidas. E o Senhor não quer que você porcentageie a sua vida, o Senhor não quer que você entregue uma pequena parte da sua vida. O que o Senhor quer de você é que você seja derramado todo, que a sua vida seja toda ofertada ao Senhor, que você se entregue totalmente, corpo, alma e espírito diante do Senhor. Tudo que sou, tudo que tenho é do Senhor. Um homem forjado por Deus, irmãos, ele oferta a sua vida ao Senhor. Um homem forjado por Deus entende que a vida aqui nesse mundo, se não for uma oferta ao Senhor, não tem sentido. Eu já estou sendo oferecido por libação. E aí ele diz: o tempo da minha partida é chegado. Ele estava bem próximo da sua morte. Talvez para muitos de nós, numa situação como essa, iríamos reclamar: Senhor, eu estou preso, e eu estou preso porque prego o Evangelho, não sou merecedor disso aqui. No entanto, queridos, quando Paulo olhava que a sua prisão era fruto da sua obediência ao Senhor, Paulo sentia no seu coração o prazer por sofrer por Cristo. Nós queremos muitas vezes, e o irmão foi muito feliz no seu testemunho quando ele disse que as pessoas por muitas vezes vêm à igreja na expectativa de receber algo,
de prosperar na vida. Irmão, se Deus quiser fazer isso, Ele faz. Se Ele não quiser fazer isso, Ele não vai fazer. Mas uma coisa é fato: o que o Senhor quer fazer na vida do seu povo é que esse povo prospere espiritualmente. Eu fico imaginando alguns pregadores no Antigo Testamento, se estivessem nos dias de hoje, no Novo Testamento, se estivessem nos dias de hoje, talvez não seriam pastores de grande porte. Vocês já pararam para pensar um pastor nas igrejas dos dias de hoje chamado João Batista, que comia gafanhoto e mel? Qual dessas igrejas talvez chamaria esse homem para pastorear? Isso mostra que Deus não quer trabalhar coisas materiais. Ele pode, e se Ele quiser, Ele faz. Mas a parte mais importante da sua vida é que você precisa ser forjado espiritualmente. E Deus quer que você entregue a sua vida a Ele como uma oferta suave. Não é isso que Paulo ensinou em Romanos capítulo 12, né? Quando ele diz: rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, eu rogo por aquilo que a cada manhã renova nas vossas vidas, que vocês apresentem o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que Deus requer de nós, irmãos? Ele quer exatamente que você ofereça a sua vida dentro da totalidade, não uma porcentagem dela, como ela é derramada todo líquido ao redor do altar, que possamos, em nome de Jesus, derramar toda a nossa vida na presença do Senhor, gastar todos os nossos dias para a glória do Senhor. E ninguém pode mudar isso. Paulo está querendo dizer o seguinte: eu combati, completei, guardei. Ele está mostrando o seguinte: eu fiz o que deveria ser feito, ninguém pode mudar a minha história. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa a você. Você está tendo a grande oportunidade da sua vida de escrever a sua história. Deus está nos dando uma grande oportunidade de escrever a nossa história e de deixar um legado para os que vão vir. Eu tenho as minhas filhas, os meus 2 gêmeos que são filhos também, eu tenho meu netinho, e eu estou escrevendo uma história. Quando eu não estiver aqui mais, meu legado vai ficar aí. As pessoas precisam olhar para a história do pastor Rogério e dizer: olha, aquele homem serviu o Senhor, ele combateu o bom combate, ele completou a carreira e guardou a fé. Agora vamos pensar um pouco, queridos. Quando Paulo usa agora novamente uma outra metáfora para trazer uma lição para a igreja de como ele era fiel ao Senhor, a ideia de combatir o bom combate, aqui ele não está falando de guerra, não está falando de tiro, de morte, dessas coisas, não. A ideia aqui, ele está falando assim: olha, eu estou combatindo o combate, está tirando aqui de uma linguagem de um atleta que vai para uma disputa e ele vai com toda a força, ele vai disciplinado, ele vai para vencer. Nós estamos aí na época aí da Copa do Mundo, as seleções se preparando para jogar os jogos e muitas delas querendo ser campeãs. A ideia aqui é a mesma, de um povo preparando para combater o bom combate. E a ideia de que combater o bom combate é que Paulo olhava para a vida cristã não como algo penoso, não como algo difícil, mas como é que ele chama esse combate? Ele fala bom combate. Sabe qual é o grande problema que muitas pessoas têm? É de olhar na vida cristã como algo difícil e triste. Irmãos, não tem nada melhor do que ser um cristão. Ninguém pode roubar de você essa alegria de ser cristão. As pessoas podem até te chamar de quadrado, mas não tem problema. Ser quadrado é bom, é sinal de que ninguém te leva facilmente. Então olhe para a vida cristã assim como Paulo olhava. Ele dizia: olha, eu combati o bom combate. Quantas vezes Paulo foi injuriado quando ele chega na igreja de Corinto, por exemplo, as pessoas não o reconheciam como apóstolo. Em outras igrejas ele tinha que combater as heresias que eram pregadas, e aí ele fala que mesmo esse trabalho todo que estava ali para ele
foi bom combater essas coisas. Não é fácil ser cristão, não, irmãos, mas é prazeroso. Portanto, uma das características de um cristão é ser fiel, fazer o que deve ser feito. Ele diz: combati o bom combate, eu completei a carreira. Aqui é como se ele estivesse pensando num atleta em uma corrida de obstáculos. Você já viu como é que é uma corrida de obstáculos? Esses dias eu estava vendo um atleta e ele correndo, pulando os obstáculos, ele caiu. Os outros todos chegaram na frente, ele levantou e continuou, mesmo chegando por último, ele continuou. E eu pensei: meu Deus, assim nós precisamos na nossa caminhada, na nossa corrida cristã. Quantos obstáculos, quantas dificuldades. Aqui parece que tem vários pastores aqui, né? Por gentileza, quem são os pastores que estão presentes? 1, 2, 3, 4, 5 pastores, 6 comigo, 6 pastores. É fácil? Tem os obstáculos, não tem, meus irmãos? Mas nós não podemos desistir diante dos obstáculos. Assim como um atleta levanta, sacode a poeira, pula os obstáculos, vai adiante até chegar ao final. E nós precisamos completar a carreira. Não vá até a metade, não desista no meio do percurso. O irmão falou isso no testemunho. Muitas pessoas desistem de Deus, desistem do Senhor, desistem da igreja. Deixa eu dizer uma coisa a você: Jesus não arriscou a vida por você, Ele deu a vida por você. Portanto, agora é hora de nós completarmos a carreira, irmos até o final, guardar a fé, e que ninguém possa roubar a nossa fé, nem mesmo as adversidades possam roubar as nossas crenças, naquilo que nós cremos, naquilo que Deus colocou nos nossos corações. Por isso Paulo fala: eu completei, eu guardei, está aqui e ninguém pode roubar de mim. Portanto, qual é a característica de um homem forjado, moldado por Deus? Ele é fiel ao Senhor. Nós vimos então 2 lições, irmãos: homens forjados, moldados por Deus. Quais as características de um homem moldado por Deus? Primeiro, a sua vida é uma oferta ao Senhor, e ele faz isso com prazer. Segunda, a sua vida é fiel ao Senhor. E por fim, para a gente finalizar, a outra característica de um homem moldado por Deus é que esse homem é cheio de convicções. Um homem convicto, irmãos, é diferente de um homem que fica oscilando entre 2 pensamentos. Olha o que Paulo diz no versículo 8: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vida. Vocês perceberam a convicção que Paulo está tendo aqui? Paulo não tem nenhuma confusão na sua mente quanto à coroa da justiça. Ele diz aqui, e ele expressa aqui dizendo: olha, a coroa de justiça está guardada. Ou seja, irmãos, nós precisamos carregar em nosso peito a convicção de que Deus estará guardando a coroa de justiça e que Ele entregará a cada um de nós. Isso é convicção. Como é que nós caminhamos com o Senhor sem convicção? Nós precisamos ter convicção, baseado no que as nossas convicções. Às vezes, sabe por que muitas vezes nós oscilamos nas nossas convicções? Porque nós baseamos as nossas convicções naquilo que nós fazemos. Mas quando eu baseio a minha convicção naquilo que Cristo fez, na obra vicária de Cristo Jesus, na obra substitutiva de Cristo Jesus, quando Ele se entrega por você, não arriscando a vida, mas morrendo por você, pagando alto preço por você, e está pago, você não deve nada diante de Deus. Diz o próprio Jesus, quando estava sendo crucificado: tetelestai,
está consumado, ou seja, a obra está consumada. Quando Paulo lembra desse termo, está consumado, no seu coração vem a convicção: eu tenho uma coroa de justiça guardada, não baseada em meus méritos, mas baseada nos méritos de Cristo Jesus. Sabe por quê, irmãos? Não baseado em nossos méritos, porque se for baseado naquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer, essa coroa jamais vai estar guardada. Mas quando ele é baseado pelo reto juiz, nas obras dele, aí eu posso ter convicção. Nós precisamos ter convicção, irmãos. Sabe qual é o grande problema do cristianismo nos dias de hoje? É que as pessoas são como uma palha que são levadas para lá e para cá, o vento bate para lá. Muitas vezes nós somos uma onda do mar. Tem dias que nós acordamos tão convictos, né? Outro dia a gente acorda todo assim, desanimados, não sabe se é ou se não é. Eu lembro que alguém perguntou para um pastor: pastor, o que é unção? Eu faço unção e outros não. Achei interessante essa definição dele. E é, nós somos e outros não são do Senhor, mas nós precisamos ter essa convicção no coração. Nós somos do Senhor porque Ele nos amou primeiro. Nós somos do Senhor porque o Pai nos deu para Jesus. O que Jesus disse para os seus discípulos? Ele disse: olha, aquele que o Pai me deu, este vem a mim, e de modo nenhum lançarei fora. E o próprio apóstolo Paulo fala que nada nos separa desse amor de Deus, e nós precisamos ter convicção dessas coisas. Não é uma arrogância espiritual, não, irmãos, é convicção naquilo que Jesus fez, é humildade de entender de que eu dependo do Senhor para tudo, e dependo mesmo. Se não fosse o Senhor, certamente, pastor, o senhor estaria no mesmo caminho do que os outros irmãos, mas pela graça do Senhor, Ele te levantou e te colocou como pastor. Ele fez isso. Eu sou pastor hoje não porque quis ser pastor, mas porque Ele quis. Isso é convicção, irmãos. Crente precisa ter convicção, porque quando nós temos convicções, nós não negociamos. Nós não negociamos os princípios e valores que Deus tem nos ensinado. Paulo diz: a coroa de justiça me está guardada. Há momentos na vida que a gente pensa até em olhar para trás, deixar tudo. Eu lembro quando eu estava no seminário e nós tivemos uma prova surpresa, mas foi surpresa mesmo, irmãos. E eu pensei: poxa, meu Deus, eu fui muito mal nessa prova. E nisso, antes de ir ao seminário, indo ao seminário, na verdade, o pneu da moto furou. Remendei o pneu da moto fiado, porque não tinha dinheiro. Cheguei no seminário, prova surpresa. Aí ficou uns colegas numa cafeteria que tinha assim, que olha, eu nem posso ir, eu não tenho dinheiro. Não, a gente paga um cafezinho mais para você, tranquilo. Tomar um cafezinho no leite, bora lá. Eu fui triste, abatido. E aí um dos meus colegas, chamado Diógenes, perguntou: tá tudo bem, Rogério? Eu falei: rapaz, tá não. E vou contar uma coisa para você: eu acho que hoje eu cheguei no fundo do poço, não tem como piorar. Irmãos, na hora que eu olhei no meu copo, um café com leite, uma moça veio. Deixa eu dizer uma coisa para você: sempre tem margem para piorar, mas Deus não quer que você reclame, Deus não quer que você murmure, porque Ele está usando todas essas coisas para moldar você. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tenho certeza que o pastor está com o coração grato a Deus por tudo que ele fez, porque lá atrás passou por privações. Então não reclame não, só diga assim: ensina-me, Senhor, me mostra o caminho, molde o meu coração, me trata, Senhor, faz de mim conforme o Senhor quer. E vamos ser sinceros, o que Deus
quer fazer com você é bem melhor do que o que você quer para a sua vida. Portanto, Deus, forja mesmo os nossos corações, as nossas vidas, porque quando enfim a morte chegar, nós estaremos prontos para reencontrar com o nosso Mestre e voltar para casa. Deus abençoe a você, meu irmão. Que Deus molde o seu coração mesmo. Que Deus forje o seu coração e o meu coração. Nós ainda não estamos prontos, mas ficaremos, porque aquele que começou a boa obra, ele vai terminar. Ele não desiste de você, ele não vai deixar você para trás. Você é como aquele vaso nas mãos do oleiro. Se não deu certo, quebra o vaso, faz de novo. Mas ele está moldando, ele está